Bem, gente, boa noite. Ou bom dia, sei lá. Enfim, já tá escuro, então boa noite. E hoje a gente tem o Lourenço, né? Lorius Lore, que vai falar com a gente, vai ensinar pra gente toda a glória do enciclopedismo do século XVIII, né? Quase fiquei falando o número na minha cabeça para não falar sem querer 19 e ser atacado, né? Mas, enfim, então queria agradecer, enfim, pela presença de vocês, né? E, enfim, e o esquema você já sabe, né? Uma fala de 20 a 30 minutos e depois a gente vai ter a discussão. Beleza, eu começo então? Começar me apresentando, o Rafael já falou, meu nome é Lourenço, ou mais conhecido como Lore, podem ficar à vontade de chamar de Lore. Minha formação é toda na filosofia, né? Eu fiz graduação, mestrado e todo final do doutorado lá na filosofia, na USP. E eu estudo história do método, né? Estudo particularmente filosofia de um cara chamado Condillac, um filósofo francês que é meio menos conhecido, né? E assim, só contar mais ou menos 1 minuto, 2 minutos para dar um pouco a ideia. Que eu gostei muito desse Condillac, fui estudá-lo por causa da relação que ele estabelecia entre a linguagem e o conhecimento, né? E quando eu fui lê-lo com mais paciência, com mais calma e fui pesquisando, o que eu percebi é que o Condillac não se encaixava muito nas histórias gerais do método que você lê por aí, né? Então, grande parte da minha pesquisa ao longo desse tempo todo foi meio que encontrar outras fontes e algumas coisas para uma história alternativa do método, que não fosse essa linha magnífica, né, de Descartes, Newton, Kant. Então, o que eu vou fazer aqui é mais ou menos em duas partes, tentar apresentar o problema do método, como eu encontrei, na verdade expor um problema, né, um problema de método que eu acho que ele já ilustra melhor o que seria o método, ao invés de eu ter que ficar definindo, dizer o que é o método. Eu vou apresentar um problema que essa história do método normalmente mostraria como se fosse uma coisa decidida, né? Eu queria só colocar ela em questão mesmo, mostrar ela mais como problema. Esse problema é justamente a relação que as diferentes áreas do conhecimento estabelecem ou podem estabelecer entre si, umas com as outras, né? Então, basicamente, você tem duas posições a respeito disso. O conhecimento ele é compartimentado em áreas que não se comunicam, ou o conhecimento, de alguma forma, constitui um todo único, né? E aí, bem, eu vou apresentar mais ou menos como paradigmas disso, né? O conhecimento tomado em sentido mais amplo, né? Não necessariamente científico, mas todos os tipos de conhecimento. O modelo do conhecimento compartimentado é o Aristóteles, né, sobretudo, a teoria da ciência dele nos analíticos posteriores. O modelo de ciência como certeza absoluta, né? E é muito curioso, ele fala o exemplo, né, que sempre você vai pegando dessas relações entre os conhecimentos é o que Aristóteles estabelece entre a geometria e a aritmética. E ele diz o tempo todo, ele diz lá, insiste muito, né, que a geometria e a aritmética elas não têm nada a ver uma com a outra, elas não podem se ajudar, e se você tentar usar a aritmética para lidar com geometria ou transferir proposições da geometria para a aritmética, você está violando o método, porque essas ciências, ao tratarem de objetos completamente diferentes, elas não poderiam se ajudar, e se pegar a tese de uma e passar para outra, constituiria um erro chamado um erro da metábase, né? Literalmente a transferência de uma proposição para o outro corpo de ciência, que não tem relação nenhuma, são completamente separadas e têm corpos de demonstração completamente separados. Isso é muito esquisito para a gente hoje. No próprio Aristóteles isso já é um pouco problemático, porque ele fala, por exemplo, do exemplo da medicina, que no caso da medicina, a geometria poderia ajudar a explicar por que uma ferida circular é de todas as mais demorada para cicatrizar. Mas aí fica uma coisa estranha, porque a relação entre as disciplinas ela deveria ser completamente separadas, e se elas vêm a estabelecer algum tipo de relação, essa relação é de subordinação.
como de matéria para forma. Por exemplo, a música em relação à aritmética. A música fornece as razões e a forma do que a aritmética fornece os fatos. Ou a mesma, mais ou menos a mesma relação da geometria para a astronomia, esse tipo de coisa. Quando você fala da geometria para a medicina, você fica, mas então a medicina é subordinada à geometria? Não exatamente, isso é um problema, fica meio no ar, assim. Os comentadores, sobretudo medievais, vão discutir infinitamente esses problemas, né? Essa é uma coisa. Outro problema é que hoje, para a gente, a aritmética e a geometria elas se interferem, elas transferem conhecimento de uma para outra, né? O Descartes, sobretudo, é o paradigma dessa mudança. Ele, inventando uma geometria analítica, ele justamente faz com que a álgebra interfira na geometria. A álgebra, que é uma espécie de aritmética, né? Ela se desenvolve como um tipo de aritmética, chamada aritmética especiosa. Então, quando o Descartes faz isso, ele já está um pouco saindo desse modelo da metábase. E tem estudos mostrando como esse preceito do Aristóteles ele vai aos poucos sendo dobrado, ignorado, modificado ao longo já na Idade Média mesmo, né? Por outro lado, além do conhecimento ser compartimentado, ele pode ser considerado como um todo único. E o modelo disso poderia ser Platão, poderia ser estoico, né? Ou de qualquer forma neoplatônico, tentar pensar um pouco a unidade do conhecimento e não a compartimentação dele. Mas isso não resolve nem nada, né? Dizer que o conhecimento é um todo único, porque você tem que dizer o que é, que unidade é essa e como que ela se dá. Então, por exemplo, um filósofo matemático famoso do período neoplatônico é o Próclo, né? O Próclo ele tem uns trabalhos já e umas especulações a respeito da Mathesis Universalis, que é justamente esse problema da relação entre aritmética e geometria. E ele está se propondo justamente a pensar como poderia se dar uma unidade entre essas duas matemáticas que são separadas ou são tidas como separadas, né? E aí, justamente, as especulações dele sobre Mathesis Universalis vão nessa direção de tentar pensar algo de comum ao matemático, né? E com isso, por assim dizer, constituir o uno do que eram as partes separadas. Na Idade Média, na verdade, eles recuperam o texto do Aristóteles, os analíticos posteriores. Então, Aristóteles a autoridade do Aristóteles é muito forte e fica muito esse dogma da metábase, né, da proibição da metábase. Você não pode transferir os conhecimentos de uma região do conhecimento para outra, porque os assuntos dos conhecimentos são independentes uns dos outros. Portanto, você não tem nada ali para contribuir. Apesar dessa tradição escolástica, você tem a tradição neoplatônica muito mais forte, atuando o tempo todo, antes do Aristóteles virar autoridade, e depois também, por influências de hermetismo, durante o Renascimento, todas as recuperações humanistas, etc., elas vão tentando pensar melhor essa unidade, do que poderia ser uma unidade de todos os conhecimentos. No Renascimento, você tem muito também uma atenção às artes, né, no sentido... O Aristóteles dividia em arte e ciência, né? A arte mais relacionada ao prático, ao conhecimento. Para Aristóteles não é contingente, mas, de qualquer forma, aquilo que tem relação com o prático, com a experimentação. Tanto que a medicina é arte médica, né? Sempre foi considerada uma arte. A medicina, ninguém, na antiguidade, no medieval, ninguém nunca achou que fosse uma ciência. Mas, de toda forma, é um conhecimento e tem que ver que relação ela pode ter com as outras coisas, com as outras ciências ou com os outros conhecimentos. É importante pensar nisso na influência da educação. A gente estava falando até aqui do quadrivium, né? Geometria, aritmética, música, astronomia. Mas você tem também o outro lado, que na verdade é a verdadeira espinha dorsal do conhecimento, da educação e do conhecimento, portanto, que é o trivium, a gramática, a retórica, a dialética. E é interessante pensar, quando você vai estudar, vai ler os autores que estudaram essas coisas, a relação que você tem entre o currículo escolar, sobretudo das universidades, do curso de artes, que faz esse percurso de gramática, retórica, dialética e física, e como a compreensão que se tem do que é o todo do conhecimento é um pouco a compreensão do todo do currículo, né? O todo das artes mais as faculdades da universidade.
que são, no período medieval, o medicina, teologia e direito. Então, isso fica um pouco como se fosse o todo do conhecimento. O que acontece com a recuperação do Renascimento é que você vai tentar incluir nisso as artes, poesia, escultura, pintura, e as coisas vão sendo dobradas um pouco para uma atenção um pouco mais própria ao prático, né? É claro que a teologia ela também toma aí um papel muito grande como o todo do conhecimento, porque Deus sendo o objeto maior que domina todos os outros, é claro que o discurso sobre Deus ele também domina o discurso sobre todos os outros objetos. Aí você tem uma mistura aí, né, entre teologia, metafísica, que se confunde com filosofia. A filosofia ela mesma é um outro nome para essa totalidade de conhecimento, né, em muitos momentos. Essas coisas elas vão sempre se dobrando. Cada autor tem uma posição a respeito de como se organizam esses conhecimentos, ou o que seria esse todo dos conhecimentos, etc. O que acontece é que ao longo da Era Moderna, o conhecimento vai se tornando cada vez mais um fazer, né? Conhecer através do fazer. E esses problemas relacionados à organização do conhecimento vão sendo mais e mais tematizados em torno do que justamente vem a ser chamado de método. O método como a tentativa de um instrumental geral para todo e qualquer conhecimento. E a tentativa de não só de compreender o que ele poderia ser, mas também de um pouco construir esse método, tentar elaborar um método que desse conta dessas coisas todas, né? Isso tem muito, as metáforas relacionadas a isso, por exemplo, no Bacon, elas são muitas vezes relacionadas a algo de político, de administrativo. Administração é a palavra, né? Ministrácio lá no Bacon. Você tem que fazer um pouco uma negociação. A metáfora dele é a do rei da Espanha. O rei da Espanha, assim como ele tem todos os territórios, ele precisa administrar todos os territórios, e para dar conta da administração de todos os territórios, ele tem um conselho de Estado superior que, por assim dizer, junta as informações que todos os outros territórios trazem e constitui uma unidade dessa política, né? Algo parecido com isso precisaria ser feito para o conhecimento, que fosse coordenar e, por assim dizer, lotear, né? Territorializar as diferentes áreas e estabelecer as relações entre elas. Essa noção de uma administração superior do conhecimento tem sempre algo de político, como está claro na metáfora, né, do rei da Espanha, mas ela também tenta se inspirar e criar instituições que reúnam os sábios, né? Então, por exemplo, quando a Royal Society de Londres ela é inspirada completamente na imagem do Bacon da Nova Atlântida, né, da Casa de Salomão. E aí você tem cadeiras para os especialistas de cada uma das áreas. E aí, mais uma vez, o problema. Quais são os conhecimentos? Eu tenho cadeiras referentes a quais conhecimentos numa instituição como a Royal Society? E é claro que ao longo da história você cria novas cadeiras para novas disciplinas, ou elimina algumas, ou elas se fundem, e tudo isso vai... O que eu queria mostrar é que um pouco seguir essa história das relações entre os conhecimentos e de como é concebida essa administração do conhecimento, ela é mais interessante para compreender a história da ciência, para entender a história do conhecimento, do que tentar ficar pensando sempre em termos de lógica. Porque a lógica, ela mesma é parte do trivium, por mais que ela tenha sido sempre a parte, talvez a mais importante, né, numa história, por exemplo, medieval, etc., ela não é a única. E a interferência da gramática e da retórica, elas são muito importantes também, além, é claro, da matemática. Quando você tenta criar um método na Idade Moderna, você está um pouco tentando fundir todos esses conhecimentos e está tentando pensar que tipo de ordenação esses conhecimentos podem ter. Além disso, com a Idade Moderna, você também tem o desenvolvimento de uma série de outras técnicas que procedem mais da gramática, né? Por exemplo, na filologia, por exemplo, para criticar os textos. Esse texto aqui, ele é do Platão mesmo? Esse texto aqui é do Aristóteles ou não? Alguém inventou isso aqui? Essas técnicas filológicas, elas também são importantes nesse desenvolvimento, né? E é claro que a religião interfere muito em tudo isso, inclusive essa noção de conhecer como fazer, ela é profundamente cristã, na medida em que a doutrina cristã te diz que Deus é completamente incompreensível. Deus como infinito e transcendente, ao contrário do logos grego, que de alguma forma está na natureza, né? Os cristãos colocam uma distância, um voluntarismo de Deus, né? Deus escolheu as leis da natureza, o que significa que eu não tenho como saber quais são as leis da natureza por raciocínio.
porque o meu raciocínio é infinitamente inferior ao de Deus, eu não tenho como chegar a isso de uma forma, por assim dizer, apodítica, demonstrativa. Eu preciso justamente de experimentos. É mais ou menos essa posição do Bacon, né? E aí, para pular para a parte 2 do que eu ia dizer, o momento disso na enciclopédia, né? Porque justamente depois de todos esses desenvolvimentos, um Descartes fundindo álgebra e geometria, né? Todos os desenvolvimentos em relação a isso, a aplicação das matemáticas à física, que também é, claro, uma das coisas principais do desenvolvimento da ciência moderna. Entre tantas outras coisas, quando você chega no momento isso constitui um enciclopedismo, quer dizer, esse todo dos conhecimentos é ele mesmo o projeto de uma enciclopédia. E nisso, o Bacon é a imagem muito mais importante para os enciclopedistas do que o Descartes, por exemplo. O Descartes é importante, é claro, mas quem dá a tônica é o Bacon e os movimentos enciclopedistas do século XVII. O Leibniz também é muito importante. Tem uma série de outros atores importantes e pouco conhecidos e pouco estudados aí, que são todos muito relevantes para a lenta elaboração do que seria um método total, assim. E na enciclopédia, isso já se concentra numa noção de aplicação. A aplicação, veja bem que a aplicação é exatamente o que Aristóteles chamava de metábase, né? Era aquilo que você não podia fazer, porque os conhecimentos são puros, eles não têm nenhuma interferência uns nos outros. O que passa a ser compreendido é que os conhecimentos têm uma interferência uns nos outros. E que é preciso descobrir essa interferência uns nos outros. Como você vai fazer isso? Aplicando os conhecimentos uns aos outros. É isso que você entende que o Descartes fez. Um plano cartesiano já te dá, ao mesmo tempo, uma figura, geometria, e uma fórmula algébrica para essa figura, álgebra. Né? Na relação entre álgebra e geometria, eu constituo uma nova disciplina, a geometria analítica, justamente, que é um conhecimento muito superior, tanto à geometria quanto a análise sozinha, e que muito mais útil, que depois pode ser aplicado à física, e assim por diante. Só que na enciclopédia, os modelos todos de aplicação, eles são relacionados à matemática. Isso se dá, em parte, porque é o D'Alembert que escreve todos esses artigos, e o enciclopedismo, ele já tem plena consciência, como o Bacon tinha, que essa unidade do conhecimento ela não vai ser obtida por ninguém sozinho. Né? Isso é uma empreitada, isso é uma empresa do nível da humanidade como um todo, para conseguir constituir essas coisas. Então, a enciclopédia é cada vez mais, francamente, uma empresa coletiva. E, como tal, você mantém a identidade e a individualidade de cada um dos contribuidores da enciclopédia. Então, quando eu digo que esses artigos de aplicação são escritos pelo D'Alembert, isso não significa que essa é a posição da enciclopédia como um todo, porque nem existe isso, né? Você tem tensões internas na enciclopédia, que são as tensões entre as posições dos diferentes contribuidores. E particularmente entre o Diderot e o D'Alembert, há uma divergência importante a respeito do papel da matemática. De qualquer forma, os artigos escritos pelo D'Alembert a respeito da aplicação, os exemplos são a aplicação da geometria e da astronomia à geografia. Eu tenho anotado aqui. A aplicação da mecânica à geometria. A aplicação da álgebra à geometria. A aplicação da geometria e da análise à física. Etc, etc. E tem um artigo mais genérico. A aplicação de um conhecimento ao outro. O exemplo é a aplicação da cicloide, um tipo de curva, ao movimento do pêndulo. Como, né, você interfere entre a física e a matemática, a álgebra, alguma coisa, é assim que você vai avançar o conhecimento, não separando os conhecimentos, mas justamente fazendo com que todos eles confluam e meio que contaminando uns com os outros. Isso vira um pouco o modelo enciclopédico da relação necessária entre os conhecimentos, né? Agora, quando você for olhar a respeito do trivium, que me parece o mais importante, o mais esquecido dessas histórias do método, no século XVIII, eles chamam o trivium unificado, que é tanto gramática, quanto retórica, quanto dialética, de gramática geral. E é interessante tentar ver em que sentido eles acham que isso se unifica pela gramática, né? E não pela lógica, nem pela retórica. Isso é, em alguma medida, uma consequência do cartesianismo, claro, né? Tudo um pouco, mas a metafísica cartesiana, no sentido em que ela separa a alma e o corpo, já os primeiros cartesianos, assim, 20 anos depois das obras do Descartes, eles já estão mostrando que a linguagem,
é o fenômeno da união entre a alma e o corpo por excelência, né? É um fenômeno que une o raciocínio que cria a proposição e o movimento corporal que faz com que essa frase seja pronunciada. À medida que essas coisas evoluem, elas vão sendo também dobradas, modificadas, elas vão ficando cada vez menos cartesianas, o que vai sendo valorizado por esse lado do corpo, por esse lado da prática, por esse lado do conhecimento, né, das coisas experimental, é o papel da paixão na constituição do pensamento, que é também aquilo que era da retórica e que tinha sido expulso da dialética, portanto, do método. Então, na virada do 17 para o 18, você tem uma recuperação muito importante de certos aspectos retóricos no método, que legitimam uma série de conhecimentos que não era possível ter, né? No cartesianismo estrito, você não tem nem química, porque você não pode falar em nada que não seja extensão, movimento, choque, nem a atração entre uma substância e outra que produz uma nova substância, isso pode ser explicado, a não ser por uma imaginação das formas dessas partículas, né? Você não pode conferir a elas uma força. E, de alguma forma, essa interferência da retórica permite recuperar uma série de outros conhecimentos que estavam sendo excluídos pelo mecanismo em sentido muito estrito cartesiano, né? A própria gravitação do Newton vira exemplo do triunfo dessas coisas alheias ao mecanismo estrito e estimulam esse desenvolvimento dessa gramática geral. O trabalho principal disso, você tem a lógica de Port-Royal, né, que é muito, muito cartesiana ainda, mas você tem um trabalho do Bernard Lamy, que é amigo deles, e que é chamada um pouco, o apelido dela é de retórica de Port-Royal, e que ele já está fazendo todos esses movimentos. E entre esses movimentos é interessante porque as categorias lógicas, silogismo, etc., elas vão ser acrescidas dos tropos. Metáfora, metonímia, sinédoque, elas passam a ser consideradas operações lógicas, né? Porque a lógica justamente não é nada de separado da retórica, justamente você está tentando constituir a unidade de todos esses instrumentais teóricos, né? Em torno de um método único que se chama gramática geral. Eles chamam de gramática geral. Além disso, no enciclopedista você tem todo esse aspecto social, né? Eu já falei dele, de que outras pessoas participam todas as pessoas, no limite, participam da construção do conhecimento da sociedade. Todas as pessoas falam a mesma língua, né? Então, nesse sentido, a gramática também continua, também por esse viés, ela é muito importante. Mas você tem um aspecto de valorização das manufaturas, né? Até então você não tinha como parte do conhecimento, sei lá, o sapateiro, a arte do metalúrgico, isso não figurava muito, porque isso não faz parte do currículo da universidade. Mas você tenta integrar isso também nessa unidade do conhecimento e fazer uma espécie de cosmo, né? um cosmopolitismo das atividades de todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Um pouco consciência também de divisão social do trabalho, né? E também de divisão social do trabalho intelectual. Nesse sentido, você nunca vai ser autossuficiente, você sempre precisa buscar a ajuda de outra pessoa que entenda aquilo que você não estudou, aquilo com o qual você não está familiarizado, etc, etc. E é por isso também que, de alguma forma, a enciclopédia ela tem uma organização, do ponto de vista lógico, diferente. Ela é a formulação, de alguma forma, uma epistemologia do hiperlink, né? No sentido de que cada artigo da enciclopédia remete a outros, que remetem a outros, que remetem a outros. Isso forma o que hoje a gente chamaria de um grafo, né? E faz parte da matemática para a gente, mas veja que uma teoria dos grafos não existe no século XVIII. Ela está sendo elaborada no mesmo momento na Academia de Berlim, né? Hoje se diz que os primeiros trabalhos sobre isso são do Euler, ali 1740, 1750. Ele está em contato com tudo isso. A Academia de Berlim é basicamente uma sucursal da Academia de Ciências de Paris. E então isso também vem do Leibniz, né? Mas de qualquer forma você tem uma forma lógica que não é mais a da árvore para falar com eco, ela é uma forma do rizoma. Humberto diz isso com todas as letras, que a enciclopédia do Diderot e d'Alembert torna o rizoma possível.
no sentido de que todos os conceitos podem ter relações com todos os outros, que você tem uma espécie de uma figuração do conhecimento que não tem mais como modelo uma demonstração à la Euclides, né, a partir de axiomas, geometricamente. Você tem um modelo em que esses conceitos eles se organizam um pouco mais livremente, né, um pouco mais rizomaticamente. Você poderia encontrar elementos para isso em toda a história do método, desde quando bombou ali o Pierre de la Ramée, logo depois da invenção da imprensa. Eu venho lendo mais sobre isso e na verdade, há toda uma história para escrever a respeito disso que não, para a qual não se dá muita atenção, eu acho. E, finalmente, para terminar, essa enciclopédia ela acaba servindo para individuar várias das disciplinas como nós as conhecemos hoje, né? Antropologia, economia, biologia, linguística, sei lá, até cristalografia, química, psicologia, literatura como disciplina. Todas essas coisas, elas partem de uma reorganização do conhecimento proporcionado por uma empreitada social de grande monta que é a enciclopédia, né? E quando você vai ter Revolução Francesa, você tem várias reformas de ampliação do currículo escolar, de mudança do currículo escolar, fundação da escola politécnica, né? A engenharia passa a figurar centralmente nessa rede de conhecimentos necessários à sociedade. Reforma do currículo, e educação universal, sobretudo, né? E, quer dizer, então, para concluir mesmo, a ordem dos conhecimentos, ela normalmente vai tomar a ordem de alguma disciplina que já está constituída. Essa disciplina poderia ser a aritmética, ela poderia ser a geometria, ela poderia ser uma união da aritmética e da geometria, que é como você quiser conceber isso, e nas diferentes formas como isso tentou ser concebido ao longo dessa história, né? E ela também pode ser uma gramática, ela não é necessariamente uma lógica, ela não é necessariamente apodítica, e nem a compreensão de que é matemático é necessariamente apodítico, né? Se você for olhar um pouco mais, de forma mais ampla historicamente, né? Hoje em dia, a coisa mais próxima que a gente tem do que seria esse método geral da enciclopédia seria uma semiótica, ou uma semiótica, ou tem até biosemiótica, né, hoje em dia, mas enfim, diferentes imagens, diferentes representações possíveis dessa totalidade do conhecimento, né? Porque justamente a ciência da ordem, a ciência da ordem virá ela mesma o modelo da ordem que se estabelece entre os conhecimentos, né? E aí, a partir da ordem, quando você tem a gramática geral, essa ordem é aquilo que se chama de sintaxe. A sintaxe é a ciência da ordem em geral, portanto, a gramática. E a partir da ordem que você acha na língua, você desenvolve todas as ordens que você quiser. A ordem fisiológica, a ordem econômica, a ordem social, a ordem das leis da natureza. Né? Elas são refletidas nessa ordem, constituídas, né? Elas conversam com essa ordem aí. É isso. Era isso que eu tinha que falar. Bem, agradecer ao Lore pela fala. Agradeço. Essa iluminação do enciclopedismo, né? Tentei fazer um trocadilho aí tosco. Queria saber, então, gente, se alguém tem alguma pergunta, né? E como vocês sabem, vocês podem fazer pergunta tanto falando, né? Como também digitando no chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, se não, eu vou fazer uma pergunta. Mas, tudo bem. Então tá. A Miriam tem uma pergunta, então eu vou te desmutar para você falar. Eu não sei, estão me escutando? Sim. Sim, que bom. Eu gostei muito da apresentação. A gente na época da minha graduação, eu não estudei muito esse assunto. E aí foi muito legal, assim, ver essa parte, assim, que a gente não tem muito disponível. Eu não tive, pelo menos. Mas o que eu queria perguntar é se, no âmbito dos enciclopedistas, a organização ali daqueles saberes, você falou sobre o início do problema do rizoma, né? No sentido da posição que esses saberes vão ali constituir. Eu queria saber se existe ali algum tipo de subordinação, assim. Se, por exemplo, seria... se
alguns saberes estão subordinados a outros, como, por exemplo, subordinados ao trivium, como você falou. Mas como é que isso se coloca, assim? Se existe, assim, uma interdependência completamente coordenada e não subordinada, você falou de sintaxe, né? Ou se existiria algum tipo de subordinação ou, sei lá, conhecimentos mais fundamentais justamente para dar um aspecto sistemático, talvez. Sim, sim. Obrigada. Eu que agradeço, valeu pela pergunta. Eu também, como eu disse no começo, eu mesmo caí meio que por acaso, né? Se eu não tivesse tido Condillac, tivesse ido atrás disso depois, da formação em geral, essas coisas não aparecem. É muito legal a sua pergunta, porque é justamente sintaxe. A sintaxe tem a noção de coordenação e de subordinação, né? E essa concepção ela está sendo formulada nessa época, né? Que é mais interessante também. Mas eu acho que o que me parece o mais interessante é que, apesar de você ter essas disciplinas focais, essas disciplinas mais importantes, por exemplo, a gramática, por exemplo, a lógica, que é claro, continua importante, a retórica não, a retórica desaparece porque ela se funde na gramática. Ela sempre aparece como gramática. Mas o que me parece importante é que a forma como ela é fundamental não é justamente uma relação de subordinação. Ela é uma relação um pouco mais de negociação entre uma coisa e outra, né? O modelo é o Newton compreendido de um jeito que não é o que a gente entende hoje como física newtoniana. É o Newton que, por assim dizer, ele fica tentando negociar entre a álgebra e a física. Entende? Por exemplo, quando você fala que a força de gravitação ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem, mas isso é obtido experimentalmente, mas eu não tenho uma dedução algébrica que me diz que é o quadrado da distância. Eu meio que fico ali tentando ver uma coisa e outra. A princípio, poderia ser o cubo da distância, poderia ser a distância sem estar elevada a nada. Como que eu vou saber isso? Eu vou testar a estrutura lógica que essa álgebra forma e comparar ela com o fenômeno. Então, o que eu tenho é uma negociação em que tanto o fenômeno quanto a expressão do fenômeno estão em pé de igualdade, né? Eu não tenho uma subordinação de uma em relação à outra. Ou tenta não haver, né? É claro que, como eu disse, as posições são diferentes. Você vai achar gente que acha que a matemática é mais importante que todas as outras. Eventualmente, essa posição vence, né? Sobretudo com Laplace, com Lagrange, ali para o final do século. Mas em meados do século, essa coisa é um pouco mais nebulosa, ela não está decidida, e no mais das vezes ela busca ser uma negociação um pouco mais de igual para igual, né? Entre cada um dos conhecimentos, entre cada uma das disciplinas. Entendi, obrigada. Eu que agradeço. Agora tem uma pergunta do Vinícius. Estão ouvindo? Sim. E aí, cara, achei muito legal a sua apresentação, gostei muito, me interessa muito e sei muito pouco sobre esse assunto. Eu queria te perguntar duas coisas que eu achei mais interessantes, foi quando você falou que haveria uma espécie de grafo antes do grafo, né, na enciclopédia, nessa possibilidade de um hiperlink, ainda que não literalmente, né? Aí minha pergunta, eu nunca manuseei um exemplar da enciclopédia, assim, nem digital, da original, né? Então, como que estava disposto isso? Era uma coisa meio, tinha lá uma ordem meio alfabética e aí no final tinha um ver também, um assunto, tipo, te meio encorajando a pular para o outro, ou é meio que só a disposição mesmo taxonômica das paradas para você já estabelece essa qualidade do gráfico. E aí outra coisa rapidinho, outra coisa para perguntar, mas eu vou ter que infelizmente vazar às 6h30. Nessa coisa que você falou agora na resposta para a Miriam, desse modelo mais da negociação, qual que você diria que foi o papel do Diderot nisso? Porque, assim, dos dois eu sei mais, gosto mais de Diderot e consigo ver, sem saber nada sobre, no que parece ser o caráter dele, um caráter muito aberto, muito de um escritor que se interessava por tudo, mas era até meio diletante em tudo, ao mesmo tempo se dizia meio, pelo menos até onde eu sei e tal. Então, como que você vê o papel dele nesse caráter meio diplomático da enciclopédia? Valeu. Valeu pela pergunta. Então, essa pergunta é meio difícil, né, de responder. Eu também não vou te dar uma resposta definitiva dela. Mas na enciclopédia você tem, por exemplo, a figura geral de toda a organização dos conhecimentos, né?
mas os próprios autores dizem nos textos introdutórios da enciclopédia que essa figuração dos conhecimentos ela é falha, ela não dá conta do problema e, se você for analisar mesmo, ela não resolve, porque justamente ela organiza como árvore, né? Você começa do todo, distribui entre os conhecimentos relativos à razão, os conhecimentos relativos à imaginação, os conhecimentos relativos à memória. Mas eles mesmos não estão satisfeitos com isso. Então, o que acontece é essa organização por ordem alfabética dos verbetes e os reenvios. Ao final do verbete, ver, além no começo do verbete, né, você tem a que domínio ele pertence, né, por exemplo, aplicação, teologia, ou aplicação, ciências, aplicação, metafísica. E aí, no final, você tem ver também, tal, 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 tal. E por isso é um hiperlink, né? Já você tem uma forma de grafo aí já de organização. Mas o Diderot, ele é muito mais, ele é a cabeça da coisa mesmo, né? O D'Alembert, ele é muito importante no começo. Lá pelas tantas, o D'Alembert, inclusive, sai por divergências com o Diderot. O Diderot briga com todo mundo, né? Ele arrebanha todo mundo e depois ele vai brigando com as pessoas. E todo mundo vai se afastando um pouco, né? O Rousseau, né? O Condillac, que eu estudo também, se afasta do Diderot, mas ele tem ele se aproxima de outros, evidentemente, né? A história natural é muito importante, o Buffon e o Diderot são muito amigos, né? Mas é uma coisa mais, então, de, sei lá, passar em revista as coisas que existem no mundo, né? E para tentar descobrir as relações que existem entre elas. Não tão organizado, assim, por uma matemática, necessariamente, né? O Diderot chega a dizer que a matemática não vai avançar muito mais depois da época deles. A matemática não tem futuro. Mas uns poucos anos já terminaram de ver tudo. Muito bom. Agora é a pergunta da Clarissa. Oi, tá me escutando? Dá pra você vai falar. Eu estava aqui procurando escrita a pergunta. Não, eu vou falar. Então, você sabe, já mandei mensagens para você no Twitter pelo meu interesse particular pela sua pesquisa no Condillac. Então, primeiro eu queria, na verdade, pedir é um pedido um pouco egoísta, interesseiro, que você desenvolva um pouco qual seria um pouco o lugar do Condillac nessa questão da enciclopédia mesmo. Como é que ele se relaciona, pensando diretamente a sua pesquisa, né, mais ligada a essa história do método. Então, como é que ele, enfim, se posicionaria um pouco nessa discussão. E a segunda, eu fiquei pensando um pouco na relação, um pouco da difusão, do ensinamento, enfim, da questão, pensando, porque você começou distinguindo um pouco esse enciclopedismo de uma certa história do método mais canônica, né, por assim dizer, encerrando um pouco com Kant, né, enfim. E o que eu fiquei pensando foi exatamente no Kant, enquanto você dizia, um pouco nessa ideia de uma esfera pública do saber, né, uma esfera pública, sempre alguma coisa que possibilita, enfim, um conhecimento que vai se acoplando, assim, né, e também vai se difundindo. E queria saber como é que essa história é alternativa ou se é também algo que faz parte um pouco desse momento que, enfim, eu até tenho resistência, né, a chamar de iluminismo, mas, assim, pensando, né, a primeira coisa que vem à cabeça, um pouco esse iluminismo mais de caráter ligado a essa difusão dos saberes, né, enfim. É isso. Tá. Legal. Obrigado pela pergunta. Sobre a posição do Condillac em relação à enciclopédia. Isso é um pouco difícil. A tese inteira é um pouco uma tentativa de colocar um pouco essa relação, né? De qualquer forma, o Condillac é muito, muito influente mesmo como método para o iluminismo como um todo, o iluminismo francês. Muito mais do que se costuma reconhecer. E ele é frequentemente citado nos artigos da enciclopédia e, no mais das vezes, a filosofia dele é movimentada nos artigos, mesmo que os artigos não sejam escritos por ele, né? Eu tenho a impressão de que o Condillac era muito cauteloso com relação à autoridade, né? Ele nunca quis bater de frente com ninguém. Então, ele evitou sempre participar, né? Ele nunca escreve nada, mas isso não impede nem que as pessoas sejam condillacianas, e aí, inclusive, Diderot, Rousseau, D'Alembert, Voltaire, todos esses são amigos do Condillac em momentos, né, da vida. Eventualmente, o Condillac e o Diderot se afastam,
mas o Condillac é muito amigo do Rousseau a vida inteira. O Voltaire chamou o Condillac de maior metafísico da França do século XVIII, sabe? As relações são sempre de muita proximidade e o Condillac faz escola mesmo, sobretudo na geração de 1780 para frente, ele é muito relevante. O Lavoisier cita o Condillac 1000 vezes no discurso preliminar do Tratado Elementar de Química, né? Fora as influências sobre o Raoult, tem vários estudos sobre isso, em anatomia, em cristalografia, sobretudo para taxonomização. Sempre que você tem uma tarefa de taxonomizar as coisas, você precisa dar uma organizada. O Condillac é o método da galera, né? Ele faz isso um pouco. É uma filosofia da sensação, né? A sensação é o ponto em que o trivium se reúne na sensação. E aí a descrição da sensação, a descrição das sensações, ele se dá pela lógica dos tropos, por uma lógica retórica, né? A sensação só pode ser descrita por meio de sinédoques, metáforas, metonímias, e a partir disso você passa por uma linguagem mais lógica, por assim dizer, né? Eu não tenho como resumir isso aqui agora, mas toda a descrição da origem da consciência pela sensação, ela é uma tentativa de implementar, né, essa unidade do trivium, que ao mesmo tempo e a todo momento você estão jogando gramática, retórica e lógica, em todos os momentos, para ordenar, né, para a descrição dessa ordenação das sensações e como essas sensações vêm a se ordenar. Agora, quando eu falei que isso não... se eu dei a impressão de que isso não tem nada a ver com o que se diz da história do método, é um exagero retórico também, né? Isso que você falou do Kant, dessa esfera pública do saber, desse cosmopolitismo, essa tradição do método, ela, claro, influencia em todo mundo, inclusive no Descartes, no Newton, todo mundo, né? O movimento didático, né? A criação da didática, inclusive, né? Sobretudo Comênio, né? Século XVII ali, e essas tentativas de discutir o que é educação, né, fazer o currículo e essa noção de que esse conhecimento precisa ser distribuído para todo mundo, né? É um movimento muito amplo, então é claro que todos esses autores estão nisso, e isso é tratado nas histórias do método. O que eu quis dizer é mais que se insiste muito sobre o lado mecanicista, né? Ou sobre o lado determinista dessas coisas. E para fazer isso, o que você faz? Você seleciona exatamente 2 ou 3 autores que são os mais mecanicistas, que são os mais deterministas, e fala, olha que legal, como é uma linha só e só existe o determinismo, sabe? O único modelo é a lógica, o único modelo é a matemática, o único modelo é a demonstração geométrica. E isso falseia a história. A história não é assim. Isso não é nem a posição mais disseminada. Ela é importante, evidentemente, ela é muito influente, você está sempre jogando com ela ali, mas ela não resume, ela não dá conta de reduzir a história do método, nem a história do conhecimento, e acaba pondo a perder a compreensão de uma série de outras coisas que acabam passando por marginais, né? Mas nem sempre são. Obrigada, Loris. Eu que agradeço. Bem, eu tenho 2 perguntas. Enfim, a segunda não sei se é bem uma pergunta, né? Mas é porque eu fiquei muito intrigado quando você falou... Enfim, você tinha falado da questão de que você tem uma negociação, né, entre os saberes, enfim, que você não tem ali um princípio unificador, como você teria, né, enfim, seja num aristotelismo, seja num platonismo, né? E é muito engraçado, porque isso é uma coisa que eu já estava pensando, mas a partir do que você falou, eu estava pensando nisso muito por conta de umas conversas com uma amiga que estuda muito a Stangers, que é a Aline Costa. E eu tenho a impressão que, bem, isso tem a ver com as minhas leituras do Karatani, né, que ele fala que tem 3 métodos de troca, e é muito engraçado que parece que você consegue aplicar eles também aos sistemas de saber, né, porque você tem sistemas de saber que se organizam pela dádiva, por uma economia da dádiva, né, digamos assim. E seria justamente isso, né, que você tem no máximo confederações, assim, né, que talvez a enciclopédia seja um bom exemplo. Você tem esquemas que seriam mais, digamos assim, robesianos, né, que você põe ali uma autoridade, né. Você tem esquemas que seriam mais assim comerciais, né, e aí você poderia pensar no campo de saber assim completamente tudo planificado, enfim.
eu fiquei pensando nisso, né? Que eu achei que é bem interessante, assim, que isso parece que dá mais, pelo menos assim, isso é uma coisa assim que eu fiquei pensando, parece que dá mais pano para manga, até para pensar, não para pensar qual seria um modo de troca superior, né? Mas até para pensar melhor essas relações, né? O que pode estar, que tipo de paradigma, né? Tá estruturando, né? Enfim. Agora, a pergunta que eu ia perguntar, e eu acho que tem a ver um pouco com isso também, né? Por isso que eu acho que também não é à toa, é a outra pergunta, né? O que que aconteceu com o enciclopedismo, né? Ou seja, por que que ele morreu, de certa forma? Morreu porque, assim, é, mesmo que independente do que os alemães são, né? Enfim, a caricatura que se faz deles, que é o que acaba gerando efeitos, é que eles restauraram o império, né? Digamos assim, né? Restauraram o modo de saber que é da submissão, né? Então, assim, como você é uma pessoa, enfim, né, que acompanha esses movimentos, né? O que aconteceu? Enfim, se teve algum tipo de empresa, né, que surgiu, que, digamos assim, meio que acabou, né, esvaziando isso. E uma pergunta auxiliar a isso também, né, que, enfim, que eu não sei se, enfim, quanto você conhece, mas é uma coisa que eu fiquei pensando também. É muito esquisito para mim, uma impressão que eu sempre tive, né, mas acho que ficou ainda mais vivo com a sua fala, que a filosofia francesa do século XVIII é muito rica, né, no sentido tanto de pensamento, mas no sentido social também. E aí parece que no século XIX ela morre. Eu consigo pensar, sei lá, no Victor Cousin, e aí, sei lá, tipo, que é meio que um alemão, talvez, sei lá, eu nunca li, eu só sei de orelhada. E aí depois só com o Bergson, e depois só o Bergson, enfim, então assim, tem umas coisas assim meio esquisitas assim. E aí eu queria saber assim, se isso talvez teria alguma relação também com o fim do enciclopedismo, enfim, ou talvez, enfim, sei lá. Essa pergunta que você fez é uma pergunta que eu me faço o tempo todo, eu não tenho muito uma resposta, mas eu de vez em quando leio procurando indicações para isso. Quer dizer, você falou esses modelos, diferentes modelos políticos para modelos do saber, né? Isso é isso mesmo, né? E é, inclusive, a aplicação da política ao todo dos saberes, né? A política como conhecimento positivo aplicada aos saberes também, ela também entra na conta, né? Mas ela entra, inclusive a política, ela entra um pouco por viés moral, por viés das paixões, né? E por isso também ela também é reabilitada pela retórica. Mas eu não diria o enciclopedismo, logo depois que a enciclopédia propriamente acaba, você tem uma iniciativa de uma enciclopédia metódica. Essa tal enciclopédia metódica, ela não é mais uma enciclopédia universal. Ela é a enciclopédia dos artigos só de linguagem, dos artigos só de ciências. Percebe? Ela compartimenta definitivamente as áreas. Desculpa de fazer uma edição mais econômica, né? Tudo bem, mas acho que isso não é nem o principal motivo. Eu acho que o principal motivo é que depois da Revolução Francesa o refluxo é muito forte, o refluxo reacionário é muito forte e não é devastador, eu acho. Eu tenho a impressão de que a reação é assim, ela também até fora do normal, que é uma das poucas coisas que você pode usar para explicar isso ter sido lavado de uma forma tão absurda. E o enciclopedismo morre, mas ele não morre exatamente, né? Pelo menos não em termos, né? O Ampère tem projetos de enciclopedismo. É claro, o Comte, né, tem projetos de enciclopedismo de uma forma ou de outra, ele organiza ali todas as ciências. É claro, o Hegel fala em enciclopédia do saber, né? Hoje rolou uma imagem no Twitter sobre isso. Como ideia, a coisa está ali. E ela vem a ser recuperada depois, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com a cibernética, com o Simondon, ele se diz explicitamente recuperando o enciclopedismo e o movimento renascentista, né? E ele entende a cibernética como terceiro enciclopedismo. Isso eventualmente é recuperado. Mas a filosofia francesa, ela dá uma baixa ali mesmo, a que vai parar lá do Bergson, né? Tem outros autores importantes que também são esquecidos, mas eu não os estudei. Eu conheço só um livro que faz uma história da filosofia francesa de Condillac a Bergson, tratando milhões de autores que ninguém nunca ouviu falar na vida e que
E a linha que liga o Condillac ao Bergson, o título do livro é Consciência e Movimento, né? Por assim dizer, a experiência do corpo próprio constitui objetividade, alguma coisa assim, uma espécie de tese fundamental que iria ao longo de toda essa filosofia francesa. Mas é isso. Uma outra coisa, você falou dos filósofos franceses, eles são deixados de lado, né? E eu acho muito engraçada a estratégia para deixar eles de lado. Diderot não é filósofo, Voltaire não é filósofo, eles são literatura, né? É justamente a separação entre ciência e literatura, entre ciência e arte, que você fecha de novo para excluir do rol do que é importante, né? Do mesmo jeito que você manda o Derrida, sei lá, para o chiqueirinho da análise literária, sabe? Onde eles não vão interferir em mais nada. Eu acho que essa estratégia ela é muito disseminada ainda. Interessante. Depois eu vou pedir para você esse livro, que eu fiquei curioso. Desse século esquecido, século perdido. A Nina tem uma pergunta que eu vou ler. Lourenço, eu acho que perdi algo do que você falou. Quando a gramática unifica a retórica e lógica e os tropos passam a fazer parte da gramática, isso aparece onde exatamente? Não entendi bem se eram autores de Pont-Royal ou se estou viajando. Eu falei meio corrido mesmo, né? Obrigado, Nina, pela pergunta. Olá. Eu acho que a gente só se vê pela internet, né? Mas fica um abraço. Então, isso passa por muitos autores que somem, né? Essa relação da gramática da retórica com a dialética, ela vai longe, né? Se mostra, por exemplo, o Pierre de la Ramée sequestrando para a lógica, para a dialética, certas partes da retórica. Sobretudo, a retórica se divide em 5 partes: invenção, disposição, elocução, ação e memória. A invenção e a disposição, o Pierre de la Ramée sequestra para ele, para a dialética. A dialética é a invenção e a elocução. Então, sobra para a retórica só a elocução, que é justamente a teoria dos tropos e das figuras, né? Então, a retórica vira só isso. E ela passa a ser reincorporada, tudo bem, por Port-Royal, pela retórica de Port-Royal, que é o Bernard Lamy. Eu vou digitar aqui os nomes dos caras. Bernard Lamy, mas isso é todo um movimento na virada do 17 para o 18 francês. Tem o Abbé Dubois, que também fala sobre isso, mas o principal, de longe o principal, é o de Marcès, que escreve vários artigos para a enciclopédia sobre gramática. O principal artigo, que é basicamente o livro-texto de gramática para o século XVIII, é o artigo Construção do de Marcès na enciclopédia. É um artigo longuíssimo, muitas análises de texto, análise sintática, divisão de coisas, blá, 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 e acaba sendo o principal. O de Marcès tem um tratado dos tropos, muito importante, que é super influente para todo mundo aí também no século XVIII. O de Marcès acaba sendo mais ou menos o responsável, quem junta tudo e faz isso, né? E é muito influente para o Condillac. Tem uma pergunta do Pedro, que eu vou ler aqui. Você acha que existe alguma relação mais direta entre o desaparecimento desse enciclopedismo e o desaparecimento da figura do intelectual de tudo, aquela figura que sabe muito de todas as áreas, até em função do tempo que demora para ser especialista em alguma coisa conforme a ciência foi avançando? Eu acho, sim, que tem relação. Na época do enciclopedismo, o conhecimento já era difícil, já não tem o intelectual de tudo, né? Mas eu acho que você já está no momento, você ainda está no momento que é possível conclamar os seus concidadãos, por assim dizer, que são especialistas de outras áreas, para a gente fazer um trabalho conjunto que faça isso, né? Mas eu acho que até isso já se perdeu, né? Quer dizer, há muito mais tempo você poderia imaginar uma pessoa que tem conhecimentos razoáveis de todas as áreas. Na época do enciclopedismo aí que eu estou falando, isso já não existe, né? Isso já não existe há muito tempo. O conhecimento já está claramente compartimentado. Você tem especialistas, você tem cadeiras específicas nas academias de ciências para as diferentes. Você tem gente que sabe disso e daquilo, né? Mas que seja assim tão universal, isso fica cada vez mais difícil. Você passa a tarefa para um nível superior, um nível de
de grupo de pessoas, né, no momento da enciclopédia. Mas me parece que hoje nem isso mais é possível, né? O conhecimento é tão infinitamente especializado, essa divisão social, divisão intelectual do trabalho, né? Ela já perdeu um pouco, mas eu acho que isso é influente para que o intelectual de tudo suma, assim, que quanto mais você estuda, mais dimensão você tem de que é impossível saber tudo, né? E menos direito você se sente, em menos direito você se sente de poder falar em nome de tudo. Quem fala em nome de tudo, né, são os idiotas confiantes, que não estão nem aí, que não tem compromisso de verdade, né? Eles podem afetar os intelectuais de tudo, mas quer dizer, qualquer pessoa que estiver um pouco a par do que está acontecendo sabe que não tem mais como, né? Eu acho que tem a ver, então, sim, com a expansão social e com o maior número de pessoas que entra, né, na atividade intelectual, na academia, nas universidades, a expansão do ensino, etc. O Pedro deu uma complementada. Enquanto você falava, eu estava pensando no momento da enciclopédia justamente como a chave da virada, uma espécie de confissão que já não dá para fazer sozinho. Uhum. Não, mas que essa tarefa é social e que essa tarefa exige toda uma nação junta para fazer, isso é um tema comum desde antes, desde o Bacon, desde antes ainda, desde o humanismo italiano. Você tem um pouco a figura do homem que se cultiva e que sabe tudo, né? Mas que o conhecimento como um todo é tarefa de todos, de um grupo assim infinito de pessoas, isso é tematizado já há muito tempo, né? Eu agradeço a pergunta também. Então, eu achei essa pergunta boa porque eu acho que ela tem uma questão que acho que ajuda também com as angústias, que acho que devem ser compartilhadas pela maior parte das pessoas, até pelo fato de que acho que esse tipo de empreitada que a gente está aqui tem um pouco esse ar. Que, por um lado, eu acho interessante essa coisa de que... acho interessante, não. Eu acho que é inevitável assumir que existe uma impossibilidade de acúmulo, né? Inclusive, eu acho que isso aí, eu diria que até não vou falar da academia platônica porque a gente não tem muitos recursos sobre isso, mas no liceu aristotélico aquilo acho que já funcionava como uma espécie de empresa pública, né? Eu gosto de descrever o liceu aristotélico pelo menos como um departamento em que os caras ficam contratando iniciação científica a preço barato para fazer um trabalho de pegar pesado, etc. e tal. Mas, assim, uma coisa ao mesmo tempo que eu fico pensando é... Uma coisa que é interessante... porque, assim, parece que tem essa confissão, né, que o Pedro mencionou e que depois você falou, né, de uma impossibilidade, mas parece que a gente meio que pegou essa confissão apenas pelo aspecto negativo, no sentido de que não tem como fazer, então a gente vai se especializar e a gente vai abrir mão de se comunicar, né? A impressão que eu tenho na empresa enciclopédica, que eu acho que é o que, enfim, que é triste que não é recuperado, né? É que ainda há a perspectiva de inteligibilizar, no sentido de, aliás, de que, ok, eu não vou estudar tudo em detalhes, mas eu vou planar por tudo de alguma forma, né? Ou eu vou ser capaz de, se eu precisar, se meus interesses me levarem para isso, porque a gente vê isso tipo na obra do Marx. Acho que o que é genial do Marx é que ele não é um especialista em economia. Se ele é especialista em alguma coisa, muito provavelmente deve ser em Hegel. E ele meio que vai lendo as coisas porque ele precisa, né? E aí ele meio que acaba circulando por todas as áreas, né? O cara cita Babbage, cita Aristóteles, cita os socialistas utópicos, cita a porra toda, Ricardo e tal. E eu fico pensando se... não sei, né? Porque eu sinto que tem essa coisa de que a gente meio que compra essa impossibilidade pelo lado errado dela. De modo que enclausura a gente, né? Enfim, não sei. Eu tenho essa sensação também de que a gente acaba jogando a toalha, né? Sem precisar, e que a gente poderia... primeiro que parece que não se enxerga que a solução passa pela sociabilidade, né?
Segundo que, por isso também você acaba desistindo. E você não se sente nem no direito de falar, né? Eu venho aqui falar de matemática, imagina, se as pessoas souberem que eu nunca fiz uma lista de cálculo na minha vida, nossa, que charlatão. Mas, por outro lado, quem vai ter o direito de tentar conectar as áreas, então, né? Da mesma forma, às vezes eu levo carcada de linguista, né? Essa gramática aí não tem nada a ver. Mas também os objetivos são diferentes e, quer dizer, precisa dar uma aliviada também na crítica aos outros quando você chega aí nisso, né? Porque senão vira muito uma briga de feudo, né? Que é como sempre periga virar, né? As pessoas ficam... É a disputa entre as províncias, essas metáforas correm muito. Leibniz, né? A eterna guerra entre as províncias. Em todos os lugares os especialistas dessa coisa não querem deixar os especialistas dessa outra coisa falarem porque eles têm o domínio sobre esse assunto. Hoje em dia você vê isso, sei lá, em biólogo não querendo psicólogo falar sobre transexualidade porque eles é que vão dar a palavra final, porque esse fenômeno é da biologia e não da psicologia, sabe? Gente que fala que não vai ler Foucault porque Foucault não é filósofo, Foucault é sociólogo. Como se isso fosse fazer alguma diferença, né? Mas, enfim, eu acho que tem vários problemas relacionados a isso mesmo, na forma como a gente lida com o conhecimento hoje. Bem, agradecer. E tem uma pergunta do Roberto. Não é propriamente uma pergunta, olha só. Mas, durante a fala sobre este método, fiquei pensando sobre a relação disso tudo com a filosofia da ciência do século XX. Existe alguma aproximação aí? Uhum. Mas existe com certeza, né? Porque, querendo ou não, é uma continuidade, né? Há alguma continuidade, mesmo que ela não seja óbvia, mesmo que ela não seja autoconsciente. Mas eu estava falando do Simondon, né? Eu acho que essas coisas de semiótica, tem uma ponte aí que também não é explorada e que eu até penso em estudar no futuro, que é a influência dessas filosofias do signo, francesas, na lógica inglesa. O Boole, particularmente, leu, pelo que eu sei, pelo que eu li de outros lugares, sem realmente conferir, o Tratado dos Signos, do de Gerandot, que é um desses condiaquianos dos começos dos anos 1800. E ele parece ter sido importante para influenciar o Boole e o sistema dele de lógica. O Mill também fala do Condillac explicitamente, as coisas dele de lógica, né? Isso eventualmente, o Peirce me parece muito próximo de algumas dessas coisas. Isso poderia ser uma ponte. Eu entendo a semiótica como herdeira dessas coisas todas, né? Eu entendo o enciclopedismo como começo dessa semiótica no nosso sentido do século XX. E na medida que a semiótica vai infiltrando, né? Ela vai virando método, a cibernética como um todo, essa teoria da informação, eu vejo muito disso aí. Mas para fazer essa ponte direita é uma coisa aí que está por fazer, até onde eu sei. Mais alguém tem alguma questão? Eu que agradeço a pergunta. Inclusive, agradeço também a todo... Na verdade, a gente está aqui falando de sociabilidade, de ajuda das pessoas uns aos outros, né? Tá aqui poder falar no Covid é a oportunidade de pôr isso em prática, né? Então, claro, agradeço infinitamente as perguntas, a todo mundo que veio, o convite, a oportunidade e tal. Uma massa. Bem, se ninguém tem pergunta, eu tenho uma pergunta. Eu queria, enfim, é uma pergunta talvez assim, enfim, eu não acho, eu não vou dizer que eu acho ela uma pergunta menor, né? Mas enfim, mas é que às vezes as pessoas acham que é menor. Eu queria que você falasse um pouco sobre, não sei, assim, mas sobre o chão de fábrica, assim, da construção da enciclopédia, assim, sobre como é que ela, enfim, como é que era, assim, como é que ela era editada, por quem, como é que ela era financiada, como é que começou, porque, assim, de novo, assim, né, assim como o que o Vini falou, o que a Miriam falou, né, a gente nunca escuta falar disso, e mesmo assim, quando a gente escuta, acho que é meio triste, porque acho que a única vez que eu vi as pessoas falando de enciclopedismo foi na aula de história. Eu não tive aula de filosofia do colégio, né? Então, mas enfim. Então, assim, se puder falar um pouco assim sobre
sobre o processo material mesmo, assim, enfim, talvez de onde surgiu o ímpeto, assim, acho que seria legal, assim, ter essa visão. Olha, eu não tenho tanto conhecimento sobre essas coisas para falar, não. Pelo que eu me lembro, você tem uma proto-enciclopédia em inglês, a Cyclopedia, sem o N, do Ephraim Chambers, que é de 1720 qualquer coisa. E o projeto da enciclopédia ele começa como um projeto de tradução dessa enciclopédia. Ela é atribuída a um editor, aí o Dalabério de Derro vão ajudar esse editor, que eu não lembro mais quem é, talvez seja alguém importante que eu devesse lembrar. E por algum motivo esse cara no final não trabalha e a coisa fica com o Diderot. Mas tem muitos problemas com o rei, né? Tem muitos problemas com os jesuítas, tem o exemplo mais famoso dos comentadores da enciclopédia, que é muito engraçado, que deu muito ruim, assim, né? É o verbete transubstanciação, eu acho, que é um dogma católico, né? Do pão, lá, e entre o artigo é bonitinho, todo carola, mas aí nas referências para outros artigos ele remete à antropofagia. E aí, né, pô... E entre outras coisas, assim, que fica um pouco... É no nível da organização que é a subversão, né? Não é, às vezes, tanto do conteúdo da coisa. Mas, além disso, eu sei que eles vão percorrer as oficinas das diferentes, né? É quase um projeto de apocalipse zumbi, né? O mundo vai acabar amanhã, só vai sobrar esta compilação, essa enciclopédia. Vamos fazer uma coisa que permita às pessoas reconstruírem as coisas a partir deste momento. Então, você tem milhões de pranchas, né? Com as fotos dos instrumentos, com tentativas de descrição de como eles funcionam. Então, quer dizer, isso requereu, claro, muito trabalho de visitar os especialistas nessas coisas, que no mais das vezes são analfabetos, iletrados, e sair percorrendo esse tipo de coisa. Tem coisa sobre tudo, né? Para produzir pão, para produzir sapato, para criar animais, para fazer relógio. Tem um artigo fenomenal da máquina de tecer meias, que era uma máquina hiper complicada, né? E que o Diderot compara ela a um raciocínio, em que a conclusão do raciocínio é a meia, e a máquina é todo o aparato lógico necessário para a produção do raciocínio. Tem umas coisas muito legais, assim, né? Tem essa aproximação que é verdadeira, né? Entre a mecânica e o método, né? Ela não é falsa, não. Eu acho que tem alguns problemas quanto à interpretação que se faz disso, mas é uma valorização muito grande do prático, das classes baixas, né? O Diderot não é nobre, o Condillac não é nobre, o Rousseau não é nobre. O Condillac é nobre, na verdade, mas o pai dele ganhou o título de nobreza, ele não é de família nobre. Mas tem essa coisa de revolução burguesa, no sentido histórico mesmo, sabe? De valorização do mérito do especialista e não do nome que ele tem. Então, por isso, você vai atrás da pessoa que entende do assunto, independente de quem ela seja, independente de onde ela esteja, né? Mas sobre a prática mesmo, de como se deu isso, eu não li, mas tem muitos livros sobre isso, né? E, assim, ela vai mudando de característica, assim, em termos filosóficos, ela vai mudando na medida em que ela vai saindo, assim? Você tem como falar isso? Ou isso... Não, ela é acho que afetada pela menos. própria produção? Talvez sim, na verdade sim, né? Eles têm essa limitação dos textos iniciais, né? Eles tentam dar o quadro geral dos conhecimentos. Eles mesmos confessam que é impossível, esse quadro é todo falso, ele não faz nenhum sentido. Que é impossível dar o quadro dos conhecimentos, né? Mas eu não sei o quanto mudaria tanto assim. A tentativa de fazer os artigos em ordem alfabética, a seleção de quais artigos vão entrar, né? Isso eu também confesso que não sei. Mas eu acho que tem acréscimos à enciclopédia. Depois da edição completa, tem mais coisas, né, que vão sendo colocadas. Quando você passa para essas enciclopédias metódicas, né, das áreas, mudam os textos, mudam as coisas também. Mas eu não tenho muito detalhe para falar Você sobre sabe isso, de cabeça, assim, é uma pergunta mas que dá para ver na internet, mas já que você está aí... Eu mandei aqui o link da edição online da enciclopédia.
enciclopédia. Não Você sei se sabe vocês viram. quanto tempo demorou para fazer a edição assim do... Pô, é uns 20 anos, pelo menos. É mais do que isso. E tem um intervalo grande. Eu acho que é a partir de 1758 ou 59, que dá um problema gigantesco com a censura, com os jesuítas, blá, blá, blá. E elas só vão sair vários volumes juntos, sei lá, uns 7, 8 anos depois. Tem esse tipo de problema. Mas eu acho que no total dá uns 20 anos. Eu acho que, olhando esse link aqui, né? Recentemente a Academia de Ciências Eu acho que você mandou fez esse o projeto. link só para mim. Eu vou postar aqui. Foi só para você? Droga. 1751, 1772. São 21 anos, portanto. Entendi. Interessante. Mais alguém tem alguma questão? O Roberto perguntou qual é o texto da meia. Chama BAS. É meia em francês. Então é bem autoexplicativo. É um texto gigantesco, é um texto muito longo, pelo que eu me lembro. Ou é outra coisa? Não. Eu estou vendo aqui, estou procurando. Eu mesmo não... Talvez Machina, não lembro. Bem, de qualquer forma, a galera comenta isso demais, viu? Bafon, Batrier. Tem que procurar melhor. Mas, enfim, nesse site da enciclopédia, dá para nadar de braçada. Aí tem tudo, tem comentário, tem as páginas digitalizadas, tem tudo. Alguém tem mais alguma questão sobre qualquer coisa? Já que a gente está falando de enciclopédia, pode ser Exatamente. Não tem nenhuma restrição. Aproveitem essa oportunidade única em que vocês podem perguntar sobre qualquer coisa que o Laura, inclusive, vai poder redirecionar para um artigo da enciclopédia, porque ele também não precisa saber, justamente. Exatamente. Essa é a graça, né? Esse é o alívio, na verdade, né? A enciclopédia é uma economia da memória. Pois isso aí. Ela é teorizada como economia da memória. Agora, isso tem relação com aquelas neuras do... Era o Bruno que falava disso? Das artes da memória? Totalmente. Isso valeria uma pesquisa por si só, né? Que eu também não conheço tão bem, mas tem a ver com essa teoria da gramática também, porque a memória ela tem duas coisas, a memória. É uma teoria do espaço imaginado, que tem muito relação com as artes visuais, e a escrita como técnica de memória, né? O que eu estava lendo sobre o Père de la Ramée é que com a invenção da imprensa, a memória meio que dissolve, a memória vira folha, a folha em branco isso é a memória. Então, a memória é o que eu escrevo nela, a técnica de escrita que eu tenho para guardar a minha própria anotação, isso aqui é memória, né? Por isso também eu acho um pouco não muito, né, fora da realidade essas coisas de cognição externalizada, sabe? Isso é parte do método desde o começo. Técnica de escrita é técnica de memória. Não... Isso aí já está no pé. E aí você começa a tentar fazer técnicas de como dispor em diagrama, né, da forma mais econômica possível, da melhor forma possível. E aí tem tudo a ver, com certeza, o Giordano Bruno, você falou, né? Essa tradição um pouco lulismo. E esses projetos todos de língua, né? De língua universal, de uma língua absoluta. O Humberto Eco tem trabalhos bons sobre isso também, o Paulo Rossi, um monte de gente legal aí. A Clarissa tem uma pergunta. Na verdade, eu vou me aproveitar aí do que o Rafael falou, que, enfim, a gente pode falar sobre qualquer coisa, mas não exatamente falar sobre qualquer coisa. É porque enquanto você estava falando um pouco desse lugar da paixão, né, enfim, exatamente por isso entrar um pouco mais no domínio da retórica, eu tenho lido alguns artigos que até vão um pouco
de encontro ao que você está dizendo, e por isso eu estou mais curiosa, inclusive, com o que você está dizendo, porque me parece, de fato, alguma coisa um pouco alternativa, né? Porque grande parte dos artigos tentam muito separar uma certa ideia de homem-máquina, homem sensível, né? Então, tentando exatamente mostrar que uma concepção mais mecanicista teria mais a ver com o homem mecânico, e uma, né, enfim, Kondiak aí muito confusa, porque ele estaria meio no meio dentro, né, dessas duas coisas. Sim. Um homem sensível meio máquina, sabe? Ou um homem-máquina sensível. O Kondiak desorganiza tudo, todas as tudo. coisas. Mas ele é muito bom também como, sei lá, parece epicentro, assim, ele puxa tudo, sabe? Uhum. E aí eu fiquei me perguntando mesmo, assim, até que ponto esse método, ele de fato o método mesmo, assim, na sua configuração enquanto também um homem reflexivo que pensa sobre o seu método, né? Alguém que está... até que ponto eles, de fato, incorporam a paixão e incorporam a ideia de imaginação, que é o que também o meu... Né, porque eu vejo, por exemplo, o Kondiak, eu acho a definição dele de imaginação maravilhosa no Tratado das Sensações, né, ligado a essa coisa mais da vivacidade, então de algo que afeta, de fato, né, tem alguma coisa ali do que afeta uma memória que é mais forte, mas não me parece que, ao mesmo tempo, na própria forma de escrita desses autores, eu não diria o de Diderot, evidentemente, né, mas, enfim, até outros autores dessa tradição, Voltaire, por exemplo, enfim, como é que... E o próprio Kondiak, que eu acho que é o que, para mim, mais pega, assim, porque o Kondiak tem uma escrita extremamente, enfim, lógica, sabe? Eu queria até... calma, que adjetivo ela vai usar para a escrita do Kondiak, que eu não saberia definir. Mas lógico, ok. Não, eu não sei se é lógica, tá? Assim, ao mesmo tempo Não estou criticando, não. Estou pensando aqui também com você, na verdade. De novo, eu li pouquíssima coisa do Kondiak, mas o Tratado das Sensações eu li de forma bastante animada, né? E eu fiquei pensando, realmente, a pessoa ali que está falando sobre afetos, falando sobre ser afetado, falando sobre dor, prazer, sensações, mas é uma escrita muito didática. Pronto, vou colocar dessa maneira. Assim, eu acho que é até mais justo com ele, assim, alguém que está tentando tornar o pensamento mais claro possível, mas que também não sei se é uma questão de afetação. Né? E aí, enfim, eu falei várias coisas, né? Eu sei que não foi para todos os lados, mas acho que a minha pergunta é o lugar da paixão nesse método e o lugar da imaginação nesse método, já que está trazendo a retórica para dentro desse método, né? Não, a retórica e a imaginação, elas são o centro de tudo, né? Porque toda sensação tem dois aspectos, né? Tem um aspecto lógico e um aspecto retórico, um aspecto que você pode chamar de a extensão e a intenção a intensidade da coisa, né? Do ponto de vista da escrita, não sei se chegou a ver a arte de escrever do Kondiak, né? É todo sobre essa coisa da organização e de colocar no centro da frase o que é de fato o centro da atenção, o centro do interesse, né? E que a claridade se faria por isso, porque é o interesse que coordena a consciência, né? E tudo bem, ela vai se distribuir em conceitos, em formas lógicas, mas ela nunca deixa de ser passional. E como ela está sempre movida por interesses fundamentais, né? Até fisiológicos, a coisa passa a ser como coordenar essa pulsão, né? Esse interesse profundo que não é lógico a princípio, mas que justamente ele só pode ser expresso de forma lógica. Percebe? É uma dualidade que ela é uma tensão, né? Ela não é uma dualidade, ela é uma tensão entre a intenção do que eu quero dizer e como eu vou dizer e como eu vou conseguir colocar em palavras da forma mais clara possível essa intensidade com a qual eu percebo um objeto. E essa fidelidade entre a forma como eu percebo o objeto e como eu posso expressar como eu vejo o objeto é justamente tentar colocar no centro da construção gramatical o que é o centro da pulsão do interesse que você tem sobre aquilo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí que viria essa tentativa. E nesse sentido, você tem uma noção de que a linguagem ela é toda metafórica, né? Isso é uma coisa... O Nietzsche não inventou isso, não. A linguagem é toda metafórica no sentido de que a palavra ela nunca é o interesse que você tem na palavra.
A palavra aponta para o motivo pelo qual você está usando a palavra, né? Mas, ao mesmo tempo, tem aquela coisa que eu acho que é o Monzani, que ele tem uma notinha de pé de página falando nunca foi se dada devida atenção ao fato do Condillac ter desprezado o papel da metáfora, alguma coisa assim, como, enfim, não é uma notinha mesmo, assim, é bem pequenininha, mas ele falando sobre como a metáfora, na verdade, poderia também servir para enganar, né? Não tanto para clarificar, né, nesse ponto. Então, tem uma certa ambiguidade também desse centro e da possibilidade da linguagem de falar sobre as coisas, né? Enfim. Claro. Não, por isso envolve o método, ele não é uma educação do conceito apenas, né? Ele é uma educação da sensibilidade. Ele é, sobretudo, uma educação da sensibilidade, o método. E a educação em geral, né, para o Condillac, para esse povo. O Condillac fala, você não aprende com os outros, você não aprende só a raciocinar, você aprende, e sobretudo, a sentir. Com as pessoas com quem você convive, com as coisas que você lê, você aprende, sobretudo e antes de mais nada, a sentir. E a partir do que você sente é que você desenvolve os raciocínios. Obrigada, Lório, de verdade. Agora eu também acrescentei várias coisinhas aqui. Obrigada. Muito legal, obrigado. Poder discutir com o Jack para mim é uma alegria. É uma coisa assim que acontece de vez em nunca. Falei que ele é fundamental. A gente tem uma pergunta do Roberto. Não conheço tão bem, mas sei com o Condillac escreveu algo sobre memória. Isso se relaciona com o que você falou da enciclopédia, como economia da memória também? Total, é isso mesmo. O dispositivo que você tem de memória, sei lá, no Renascimento, século XVI, XVII, as pessoas mantêm um caderninho delas, que são os cadernos de lugares comuns, né? O Locke tem um livro que é um método para construir o seu próprio caderno de lugares comuns. E aí você pega o caderno e você divide em entradas por letras ou por domínios de assuntos, que você sempre escreve nesse caderno as coisas das quais você não quer se esquecer e que você quer poder usar depois em outros escritos que você vai fazer, né? Tem a relação entre esses livros de lugares comuns e a enciclopédia é muito forte, né? A ordem alfabética como possibilidade de ordenar essas anotações de lugares comuns aparece por ali e a enciclopédia sai daí também. Tem um livro recente é um nome chinês, Yeo, Y-E-O é o sobrenome do cara, embora ele pareça ser inglês. Ele tem um livro sobre a história da enciclopédia, você acha no LibGen, se você jogar Yale e Encyclopedia, com certeza você vai achar. E tem essa relação por aí, sim. Mas, além disso, tem muita coisa para dizer sobre a memória, né? A relação da memória com a escrita e a memória, portanto, a relação da memória com a gramática da língua pela qual você pensa, né? Tem uma certa subordinação do indivíduo em relação ao sistema linguístico, através do qual ele pensa. O Condillac chega a dizer na gramática uma vez, ele só fala isso uma vez, mas a gente gosta de destacar bastante, que a gramática se pensa através das pessoas, né? A gramática, de alguma forma, é o organismo que está pensando e você é um pouco, não totalmente um joguete, né? Mas também tem aí um problema de liberdade em relação a como você aprende a manusear essa linguagem e a como você aprende a organizar ela para você mesmo. E as formas de organização da informação que você constrói para você mesmo, seja através da linguagem, seja através de diagrama, seja através de matemática, tudo isso é a arte da memória, sem dúvida. Tem as imagens também, né? Claro, os quadros, as figuras, tudo isso são todos dispositivos de memória e são entendidos como dispositivos de memória. Agradeço as perguntas. Mais alguém tem alguma questão? Bem, se ninguém tiver nenhuma questão, né, mas pode ter, não tem problema, não é porque eu comecei a falar aqui. Só não pode ter questão depois que fechar o link, né? Aí vocês procuram o Lório e falem com ele. Mas, podem procurar.
Então, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou, semana que vem, lembrar vocês que semana que vem é na quinta-feira e vai ser a apresentação do Guilherme, que está aqui. Né? Sim, que está aqui. O Guilherme vai apresentar sobre filosofia da geologia, ciência em progresso. Ciências em progresso podem ajudar a filosofia? Então, eu acho que é quase, né, temporalmente, é quase uma sequência o contemporâneo, né? Então, eu acho que, de fato, casou muito bem essa sequência involuntariamente. Então, enfim, de novo, agradecer o Lore pela fala, pela discussão, foi bem generoso. Agradeço de verdade. Obrigado. E agradecer também as perguntas, agradecer às pessoas que viram, né, que vieram. E é isso, né? Assim a gente vai botar no YouTube depois e acho que é isso. Valeu. Valeu, gente.